De festas de posse de presidentes a cerimônias de encerramento de Olimpíadas, passando por ambientes gastronômicos imersivos e shows de músicas de artistas tão variados quanto Marisa Monte, Planet Hemp e Zeca Pagodinho, o artista visual e designer multimídia Batman Zavarese utiliza a tecnologia de uma maneira muito particular em suas criações. E ele vai dividir aqui, no Rio ETEC, como funcionam esses processos, que são vários, e quero os seus insights sobre tecnologia e arte. Seja bem-vindo ao Rio ETEC, Batman Zavarese. Muito bom, Beto. Muito bom a gente se reencontrar. Isso aí. Falando de reencontro, eu vou começar relembrando uma entrevista para o canal Futura, que aconteceu há 11 anos, 2013, e que você comentou sobre o momento de transição e a efemeridade das tecnologias. Você falou, qualquer coisa que falarmos aqui sobre tecnologia já é passado. Estamos em um momento muito sedutor e de muito embaralhamento. E aí você falou um pouco sobre a faculdade. Não mudou nada, eu continuo repetindo essa frase o tempo todo. E, bom, vamos falar da faculdade, um pouco do início, antes da sua carreira. Você na faculdade, que foi uma decisão... Você era mais para ser um dentista, né? Pela família, mas você quis e correu atrás de um curso de design, mas você ficou muito impressionado que você praticamente não tinha liberdade para desenhar e que, como a tecnologia muda tanto, que quando você entrou, o computador era praticamente proibido e quando você saiu era obrigatório. É muita mudança, né? E você falou também que você não queria mais negar nenhum tipo de nova tecnologia, mesmo que ela se tornasse obsoleta na semana seguinte. Então, pegando esses apanhados aí de frases, que o Batman de 2024 falaria para o Batman lá de 2013? Olha, de uma forma geral, assim, eu continuo seguindo a mesma toada, a mesma caminhada e talvez mais interessado hoje, menos ansioso do que 30 anos atrás, no sentido que eu acho mais interessante caminhar do que chegar. O processo, né, de inventando algo que você jamais experimentou, sonhando um sonho que você jamais sonhou, entrando nesse lugar de curiosidade, eu acho que as ferramentas estão mudando radicalmente. Como você relembrou, eu fiz a faculdade de desenho industrial, ainda não se chamava design, porque eu achava o lápis uma tecnologia incrível. Apontar um lápis e você colocar em diferentes dimensões ali, uma ponta mais fina, mais grossa, e você ter resultados de expressões visuais. Eu achava que o lápis ia ser a minha ferramenta para sempre. E durante muito tempo também eu tive esse discurso que eu queria ser um especialista, eu queria ser uma pessoa que investisse o máximo possível numa única técnica e que eu praticasse aquilo regularmente, com uma certa profundidade, verticalidade. E tem um marco num determinado momento da minha vida que eu começo a repetir que eu sou um desespecialista. E isso tem um senso de liberdade, né? Uma palavra que nem existe no português, mas tomo essa liberdade, eu sou um desespecialista. Então hoje as pessoas que me procuram e apostam e se arriscam, elas já têm algum senso de entrega do que eu posso fazer e do que eu posso compartilhar do meu processo, mas eu não quero dar respostas num primeiro momento de algo que eu preciso descobrir, né? Eu acho que o meu processo nos últimos anos vem deixando isso cada vez mais claro, né? São 3 pilares assim que eu gosto de me ancorar dentro do labirinto que estamos, né? E que eu imagino que não vai terminar tão cedo, né? Quem eu sou? Eu tenho que toda hora olhar para trás assim para entender o que eu sou, como a minha referência desde a infância, de tudo que eu consumia e o que me interessa. Então essa pergunta, quem eu sou, eu faço o tempo todo, a cada convite, a cada trabalho, a cada descoberta. O que eu faço?
e como faço. Estruturar isso, assim, olhando para as coisas que eu faço, olhando para minha família, olhando para o meu dia a dia, para minha rotina, para os meus percalços e vitórias, ou seja lá o que for, independente do que as redes sociais possam estar fazendo uma leitura do que eu sou, do que eu faço, de como eu faço, essa reflexão crítica eu faço o tempo todo, Beto, e isso que me sustenta, me motiva, né? Você é um cara, você falou de reflexão, né? E eu lembro que nós trabalhamos juntos num projeto super bacana do Núcleo Avançado em Educação. Revolucionário, né? Super. Se as escolas hoje tivessem o que a gente implementou ali, né? Sim. Trazer uma escola que era um núcleo também de quem nos convidou, Samara, a Maria Arlete, né? Era um núcleo de pensamento de trazer para a educação um letramento que até hoje não existe, né? De aprender o código, aprender a cultura audiovisual. Hoje em dia, isso aqui, quem chama isso aqui de celular hoje é aniversário do meu pai, eu ainda não liguei, mas eu mandei uma mensagem que os recursos hoje são muito multissensoriais. Então eu mandei uma música, mandei uma letra, eu mandei uma poesia. As possibilidades hoje não é só para você falar e são muito acessíveis, né? O que antigamente você tinha que ler uma bula, você tinha que fazer um curso. Agora os tutoriais são... Essa escola, o NAVE, Núcleo Avançado em Educação mostrava que a gente poderia ter uma experiência intergaláctica, né, na educação do Brasil, e ia ser um projeto que equiparar Paulo Freire, Darcy Ribeiro, mas a descontinuidade do Brasil é irritante, né? Ganhou inúmeros prêmios, né? Aí você estava falando do teu pai, aí eu vou falar do seu avô, Zavarese, porque eu vou lá para a tua infância, né? Porque ali o Marcelo virou Batman e o Batman virou nome e o Marcelo virou apelido, né? Hoje o Marcelo é apelido. Né? É por aí. E aí eu li sobre uma história muito legal do lance das histórias que ele contava e dos Super 8s, que eram filmes em celuloide, era o que seria... sei lá, os filmes, né? Era onde era a mídia, né? A câmera VHS dos anos 80 e o celular do século XXI, né? Era a maneira da gente captar imagens em movimento em casa, né? De uma maneira, você mandava para o laboratório, ele, né, revelava e você projetava, né? E ele comprava Super 8s. Me conta essa história. O que foi isso? E como isso impactou a sua vida, né? Assim, eu faço essa reflexão de olhar para frente, entendendo como eu tenho que colocar um retrovisor o tempo todo e me entender ali na formação mesmo, né? Do que eu tive, do que eu não tive, e como eu posso fazer um mashup disso tudo. O meu avô fabulava, né? Dentro da minha... eu nasço no subúrbio, com pouca referência cultural, muita ligação com a natureza, o esporte, e o meu avô ele trazia esse momento imaginativo que em algum momento eu tive a percepção que ele tinha viajado o mundo inteiro e ele nunca saiu do quarto dele, né? Ele tinha essa coisa de ler e inventar e contar uma história e todo mundo deitado, os netos. Eu me interessava muito e muitas vezes eu desenhava compulsivamente. Ele organizava esse desenho e aí depois fazia sempre uma pergunta, quase uma terapia lacaniana. E como é que concluiu aqui? Ele tá voando para onde? E aí essa história continuava, depois ele grampeava, era um livro. Ele ia criando algumas séries ali, documentando e me ajudando a criar um storyboard, que é basicamente o que eu faço hoje, né? A história do Super 8 é parte dessa brincadeira da fábula. Ele anunciava num jornal que eram classificados, que era... Você vendia tudo, né? E ele entrava numa outra seção que eu compro filmes, eu compro histórias, eu compro o Super 8.
E tem algum momento que as pessoas querem se livrar das memórias do passado, querem apagar alguma coisa, seja porque a pessoa faleceu, seja porque ela mudou de vida, ela quer desapegar. E meu avô pegava essas histórias e contava como se fossem nossas. Então, nesse momento, eu fui para o Egito, eu fui para lugares que eu ainda não conheço e que são muito familiares. Então, eu desci todo o Rio São Francisco com ele. São imagens de Super 8 de outras pessoas. De terceiros e slides. Na verdade, Desculpe. eu trouxe muitos desses Super 8 que eu fui também criando esse hábito ou de comprar ou de restaurar os Super 8 que eu achei deles, e vários entraram em shows da Marisa Monte, do Roberto Carlos, ou Que legal. do Barão Vermelho, do Paralamas. Então, tinha uma metáfora da vida, e eu fui entendendo que isso estava muito Desculpe. entrelaçado quando a gente conecta essa coisa do arte, tecnologia, eu trago esse elemento também da vida, né? Assim, eu não desassocio, assim, você falou do meu avô, né? Eu olho muito, assim, também dos meus avós, os meus pais, os meus irmãos, e agora minha esposa e meus filhos, assim, a influência radical de coisas que às vezes eu não consigo solucionar e eu vou perguntar para eles, e meu pai é médico. Ele tem uma relação radicalmente diferente de como interpretaria uma luz de um show. Ele se emociona dentro do conjunto da obra, né? Uhum. Mas às vezes é um pequeno gesto, às vezes uma coisa, um comentário aleatório. É quando eu falo que quando eu estou perdido, eu vou tentar abrir esse caminho da intuição de uma maneira radical, né? Uhum. E aí eu vou conversar com meu filho, né? Hoje com 13 anos, mas ele com 4, 5, 6 anos, ele me deu soluções onde eu estava completamente lascado, eu não sabia o que fazer. E isso é um exercício de você resgatar um pouco o meu reencontro com o vovô Davi, e que hoje eu assino o Zavarese, né, profissionalmente desde 1991, profissionalmente, mas já tinha esse apelido que ele já era bastante forte no meu núcleo de amigos e tal. E o Zavarese é uma homenagem radical, assim, a uma pessoa que me ajudou a fabular a vida, né, para enfrentar menos a realidade com a dureza que ela é, né. Fátima, queria que você falasse um pouco sobre os seus instrumentos de trabalho, que eu lembro quando a gente trabalhou junto, que era um bloquinho ali que você desenhava e estava sempre desenhando, um MacBook ali do lado, né? E aí eu li que você, no show da Marisa Monte, você começou a brincar com uma caixa de papelão, que dali você foi recortando. Como é que funciona assim, essa mistura do analógico e digital? Você sempre foi um cara híbrido, né? Continua? Eu acho que teve esse momento, assim, na minha formação eu vivi intensamente os recursos manuais, né? Na minha formação da faculdade e dos primeiros trabalhos, tinha que desenhar, tinha que recortar, tinha que serrar, tinha que construir, usando a habilidade da artesania. E, ao mesmo tempo, eu peguei esse momento da revolução digital, onde as novas ferramentas digitais, computacionais, elas rejeitavam radicalmente tudo que existia no passado, né, em termos de exercícios manuais mesmo, de construção e tal. Eu nunca larguei isso. E eu nunca deixei, mesmo que hoje eu pratique um pouco menos algumas coisas, de ter na minha equipe alguém que represente isso de uma maneira muito forte do que eu já fui, do que eu era e do que eu deixei de praticar. Eu estou falando das tecnologias mais avançadas do século passado, do século XX, do século XIX. Então, às vezes, eu quero fotografar da maneira mais analógica possível. E não necessariamente revelando, às vezes usando uma chapa, usando um tipo de impressão que eu demoro um dia inteiro para ter essa imagem revelada. Eu quero
experimentar esse tipo de processo e por isso eu preciso de tempo, né? Eu gosto de misturar também. Quando você não... Isso é inteligência artificial, isso é digital, isso é touch design, isso é After Effects. Não me interessa. Não me interessa. Mas o crossover dessa borda aí que você não entende exatamente onde nós não estamos, eu prefiro dizer assim, aonde nós não estamos, esse lugar me interessa profundamente. Eu não quero ter uma resposta de algo que para mim hoje é inexplicável. Eu converso com pessoas da minha equipe, ou pessoas que buscam trabalhar comigo, ou pessoas que estão fazendo coisas incríveis. Eles têm uma certeza tão absoluta que eu levei 30 anos para falar em um segundo aqui. Eu não sei o que está acontecendo nesse momento agora da era digital. Não sei. Não sei. Está um momento tão incipiente e qualquer coisa que eu afirme em termos de futurologia, eu vou resgatar uma frase que, quando a gente se conheceu, não faz o menor sentido, vai ser passado, vai ser uma fumaça, porque as coisas estão mudando com uma velocidade, não dá tempo nem para a gente entender se ela tem força ou não. Então, me interessa a poética, não me interessa a técnica, a ferramenta, e mais, os trabalhos que eu tenho feito hoje, os equipamentos disponíveis não dão conta das entregas que eu tenho feito. Então a gente tem que hackear. Não me interessa se a Apple lança o computador, mas eu vou ter que hackear. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que hackear. A poética do que eu quero hoje desenvolver me exige um exercício constante de pensamento de pessoas que pensam, refletem, são inquietas como eu, que precisam hackear a Apple. Antigamente a Apple era inatingível. Para mim é só um instrumento que eu vou hackear. E vai juntar Apple, como é que é? Aqueles híbridos, Apple PC, Hackintosh. Se não funcionar, a gente volta de novo para... eu fiz uma coisa com soluções muito rápidas dentro da USP, que foi o prêmio de honoris causa da Marisa Monte, usando muita gente da academia. E a primeira coisa, quando eu vi um dos computadores que ia nos servir, a gente tinha que usar o equipamento eu pedi para abrir, tirar toda a caixa para ver como é que ele tinha a estrutura, e a gente começou a mudar ali as placas e rolou um pequeno desespero, né? Porque a gente poderia depois não conseguir voltar. Mas senão a gente vai entregar o que a gente já está acostumado a ver. E aí a gente perde como protagonista, a gente vira consumidor. Como é que eu vou hackear uma televisão que vende, você chega numa loja, tem 50 expostos numa instalação incrível, todos iguais, mostrando uma ultra mega definição que nem me interessa. Eu vou ter que hackear. Então isso para mim não tem mais escolha, assim. E para isso eu preciso de tempo. Pois é, você está falando de tempo. Você fala que você precisa de tempo para fazer algo novo, que se for fazer a mesma coisa, você não faz, é isso? Você não te interessa, né? Esse lugar da zona do conforto. Eu preciso errar. Para você errar, você precisa de tempo. E se você errar, entender aonde você pode se apropriar do erro, você tem grande chance de inovar. Não existe nenhuma possibilidade de criar uma linguagem de inovação sem errar. Então, na verdade, eu não tenho nem a pretensão de afirmar que meu trabalho é inovador ou que meu trabalho busca alguma inovação, mas eu preciso errar. Então, o fato de errar e, de alguma maneira, eu percorrer um caminho de inovação da minha caminhada já é uma grande vitória, porque aí eu não caio sempre no mesmo lugar. Eu não caio nas minhas fórmulas, eu fujo um pouco de um modelo... Estou falando em teorias, mas na prática é um pouco isso. Assim, se eu buscar sempre as mesmas referências a cada show, a cada exposição, a cada festival, a cada conceito de algo visual que me chamam, eu tenho uma percepção que eu mesmo não vou aguentar fazer o próximo trabalho. Então não é uma questão... E a quantidade de gente que me pede para fazer a mesma coisa é absurda. Imagino.
Marisa Monte é absurdo. Você pode fazer exatamente o que você fez na Marisa Monte? Não, jamais, nunca mais. Daqui a 10 anos eu quero olhar de novo e é um exercício que eu faço. Fez algum sentido? Foi importante? O quão isso influenciou a mim e várias pessoas que a gente se relaciona, reflete sobre a imagem, sobre o entretenimento, o consumo da arte, da poética dentro das nossas vidas. Isso foi bacana? Me interessa isso. Daqui a 10 anos, isso é uma frase do Nelson Motta. Se daqui a 10 anos fez algum sentido é porque foi bom. E para isso eu preciso errar. E para isso eu preciso de tempo para errar. E aí eu acho que de alguma forma você vai entendendo como a inovação faz parte. E às vezes você está muito à frente do tempo. O projeto que a gente teve envolvido início dos anos 2000, talvez, né? Meados, né? 2005, 2006. Ali era um projeto muito inovador para o Brasil, para as escolas públicas brasileiras. Mas hoje nem as escolas mais avançadas particulares têm um projeto tão encantador como a Nave. Que era um projeto de você, durante os últimos 3 anos, você já dá um repertório sobre as novas profissões do futuro que a gente ainda não sabe quais são, mas eles já teriam ali uma técnica que é justamente a minha maior crise. Eu não quero ser um consumidor. Eu quero ser um protagonista. Em termos de tecnológico, eu não quero comprar isso aqui e usar ele nem como câmera, nem como celular, nem como um HD, guardando todas as minhas memórias. Agora, se você me perguntar o que eu quero com essa ferramenta, eu ainda não sei. Mas eu vou hackear. Você teve recentemente na Europa, né? Na Itália, você revisitou, eu não sei direito o que aconteceu ali você foi para a fábrica, ou encontrou com o pessoal da fábrica. Eu quero que você explique para o público o que é a fábrica. Na verdade, vamos voltar então lá em 1998. Você meio querendo novos ares, né? Alguma coisa te levou. O que te levou para fora e o que você viu lá fora? Eu sei que um deles foi a sua permanência na fábrica, que eu acho que mudou tua vida aquilo ali, né? De alguma maneira. E agora, sei lá, 30 anos depois, 25 do ano. 30 anos depois, o Batman lá que chegou na primeira vez à Europa e com sede de conhecimento. Fala um pouco pra gente. E como foi essa saída, um pouco da tua experiência na MTV e como ela é forte na tua, no que você passou a fazer, né? Primeiro, o MTV que precede a fábrica. A MTV, quando eu entrei, ela estava chegando no Brasil. Então, eu peguei um momento, acho que muito... eu acho que inovador na televisão brasileira, né? Que ela tinha regras muito estabelecidas, né? De um padrão especialmente da Globo. E a MTV, por exemplo, entortava a câmera. Era proibido você colocar a câmera no prumo. Então, eu jamais olhava para o Caetano assim, eu olhava assim. Eu jamais olhava para o Lulu Santos assim, eu virava. Então, e para o Planet Hemp e para o Chico Science, eu mareava. Então, tinha uma coisa de você quebrar as regras, ser disruptivo, de uma forma que era muito natural. A MTV me ajudou durante todo o meu percurso na faculdade de design. Primeiro, resistir, porque eu passei o tempo todo nessa crise entre o lápis e o computador e os professores não estavam preparados, tampouco os alunos, porque não tinha uma estrutura, mas isso era visível. Quando eu entro num canal que busca inovação de linguagem, de técnica, de estética, aquilo eu entendi que eu estava fazendo uma faculdade paralela. Cada tarde eu estava numa casa de alguém que trazia uma reflexão através da música, através da cultura, que eu jamais tinha vivido, jamais tinha mergulhado profundamente. Então foram 5 anos, foi a minha faculdade paralela. Eu saía de um, ia para outro, saía do outro, ia para um e ficava nessa troca incessante, mas um dia eu estava na casa do Tim Maia, um dia eu estava na casa dos Paralamas, outro dia eu estava na casa
do Caetano, da Maria Bethânia. Aquilo foi dando um repertório do Rapa, uma diversidade muito grande e sempre saindo de lá e voltando para a faculdade, escutando uma coisa que parecia que eu estava no século passado. E essa explosão é um pouco do que eu faço o tempo todo hoje. Você chegou a se formar? Eu me formei. Eu me formei, já trabalhava muito, já viajava muito, já conhecia toda a América Latina. Foi uma época, no final da minha faculdade, teve aquela explosão de 90 novos canais apareceram. Eu já trabalhava com 20 e poucos anos com câmeras, broadcasting, filmava em Super 8, em 16. Então eu cheguei a trabalhar numa série do Jacques Cousteau, no People and Art, canais que nem existem mais, Discovery, e viajando muito. Isso também me abriu um conhecimento e uma percepção dos Brasis que eu não tinha no Rio de Janeiro e também não tinha no mundo da música, que a MTV me proporcionava. Às vezes viajar com artistas, ver os shows, o que estava acontecendo, tal. Eu entrei num lugar do documentário, da cultura, tal, que aquilo me embaralhou de uma forma que eu não tinha a menor noção mais sobre o investimento, se eu queria ser um diretor de fotografia, se eu queria ser um fotógrafo, se eu queria ser um designer, se eu queria ser um desenhista. Eu não sabia mais e aquilo foi me dando de uma certa forma, inquietação. Estou falando do final dos anos 90. A gente não tinha acesso a nenhum conhecimento que não fosse você ir até o local e fazer um curso e fazer, ou comprar um manual e um livro e devorar. A internet não existia. Não existia de uma maneira acessível. Sim. E com uma livraria de informações, ela não existia. Então, isso fez com que eu começasse a me organizar. E em 97 eu parti para a Europa, primeiro para Nova York, depois para Londres e com pequenas viagens, mas muito focado em fazer cursos específicos sobre o que estava acontecendo no audiovisual, fazendo sobrepondo essa camada do design, e que na época eu poderia falar de videografismo, de vinheta, mas de uma forma ainda bastante ligada ao universo da música. Hoje tem uma cultura que todo show, todo evento musical vai ter um telão e vai ter um cenário em audiovisual, mas eu sou da época que se construía com muita madeira, com muita lona, com muito pano, cenários. Uhum. Né? E achava isso lindo. Trabalhei em escola de samba, fiquei um tempo em galpões fazendo um trabalho muito manual e acho isso uma coisa sensacional, esculpindo um rosto com 4 metros no isopor. É um trabalho que você precisa ter uma dedicação, um silêncio, uma concentração. Quando eu viajo, e no meu primeiro curso, eu encontro um núcleo de VJs, um nome que eu jamais tinha escutado falar, em Londres, na MCI, uma escola de cinema que tinha um núcleo experimental e eles pegavam os projetores e projetavam, faziam algo bem toda sexta-feira de uma maneira aleatória. Eu comecei a me oferecer a eles falando, olha, eu tenho equipamento, eu tenho fotômetro, eu Super 8, eu revelo, eu faço... Eu era uma pessoa que eu estava me preparando para eu fazer todas as coisas ao mesmo tempo agora. Se eu fazia bem ou não, não sei. Mas já estava no início da sua carreira de desespecialista. Mas eu achava que, de uma certa maneira, para eu encurtar o meu tempo, acelerar, eu tinha que fazer tudo. Uhum. Né? Porque talvez, se eu fosse uma pessoa que só fizesse câmera, se eu só fizesse a luz, eu ia sempre depender de outras 50 pessoas. Uhum. Né? E isso é o cinema. Mas eu queria encurtar e, de uma certa maneira, eu comecei a focar e investir e fazer cursos de sobrepor essa informação e, logicamente, ter uma caminhada muito mais autoral, mais artística, menos técnica, menos broadcast. Uhum. Então, me distanciava naquele momento das televisões e voltava talvez para o videoclipe, talvez para a videoarte, talvez para outras direções que
me davam possibilidade de olhar um outro mundo que até então eu desconhecia, de às vezes parar num lugar que eu vi uma beleza incrível e ficar com essa câmera parada 4 horas. Isso para mim era uma obsessão que eu fiz várias vezes pelo Brasil, pela América Latina. Então tem vários planos da vida passando e isso eu ia acumulando como um processo de formação e de escuta e de olhar e de percepção, vendo também essas paisagens sonoras, entendendo também os tempos que cada região no interior da Colômbia tinha uma semelhança com o Acre ou em Pernambuco, o Cariri do Ceará. Esse lugar que eu jamais tinha visto nos meus livros, na minha formação universitária, na minha formação escolar, dentro de casa, me abriu um leque que eu precisava dialogar com outras partes técnicas e isso que me levou para a Europa e isso que acabou me levando para a fábrica. A fábrica é um lugar onde é um lugar de residência artística. Ele foi criado em 1994, financiado pela Benetton, pelo fotógrafo Oliviero Toscani, e era um fotógrafo que na publicidade, na direção criativa, ele trazia uma coisa muito incômoda, porque ele não vendia roupa. Eram as fotos polêmicas, né? Às vezes chamavam atenção. Às vezes polêmicas, né? Estava acontecendo uma guerra na Croácia, né? Ele trazia uma foto de uma roupa ensanguentada de um soldado e você começava a questionar por que uma guerra, né? E, na verdade, o Benetton queria, no mundo capitalista, vender roupa, né? E aí ele levantava as questões da AIDS, as questões da pena de morte, as questões que estão inerentes à vida, você usando ou não roupa da Benetton. Então ele criou uma linguagem, além disso ele fez um cast mundial de fotos, todas com a mesma técnica que da pintura da Mona Lisa, que todas as fotos estão olhando para você no mesmo ângulo, na mesma lente, na mesma qualidade, com a mesma luz, com o mesmo fundo branco, de pessoas do mundo inteiro. Então um acervo que ele tem de mais de 300 mil fotos, que hoje representa um pouco uma era de pessoas do Alasca, da Ásia Central, da África, da América do Sul. Essa diversidade a gente não tinha acesso nem numa campanha de moda, nem numa campanha de comunicação. A gente sempre falava para o target exato que precisava ser atingido. Então, são produtos para mulheres negras, só apareciam mulheres negras. São produtos para mulheres magras, só apareciam mulheres brancas magras. E aí vai, né? Então, Toscani brincou um pouco com isso, de meio rasgar essa bula. Isso me interessava como linguagem, me interessava também uma pessoa que usava uma filosofia técnica dos renascentistas, de o fotografar da mesma forma e resistia numa experiência de construção de milhares de fotos sendo fotografadas da mesma forma, que é o casting, né? Quanto tempo foi esse que você ficou lá? E aí eu apliquei para a fábrica, eu fui admitido em 98 e eu fiquei até final de 99. Para mim foi uma revolução. Foi a primeira vez que eu entendi e escutei a palavra coletivo, né? No sentido dessa palavra que hoje é regra e na virada do século XXI virou uma força de vários grupos que tornaram-se coletivos e se complementavam. Ali na fábrica não existia a menor possibilidade de você fazer um design gráfico sem cenário, sem o departamento poético, sem o departamento financeiro, sem o departamento de música. Tinham que sempre ter um coletivo de outros saberes que te complementavam. Ali eu comecei também a entrar em grupos e me oferecer como um ignorante. O que você está fazendo? Nada. Mas o que você pode fazer aqui nesse coletivo que a gente está criando uma ópera? Eu nunca fiz uma ópera. Eu quero fazer uma ópera.
Então, quando eu comecei a me posicionar como ignorante, a minha possibilidade de aprender fazendo e aprendendo, co-criando, escutando para enxergar melhor. Eu comecei a jogar um jogo que para mim era muito pragmático. Eu tenho que fazer um filme. Eu começava a fazer um ritual de fazer um filme. A minha vida era essa. Eu tenho que fazer um storyboard, eu tenho que filmar. E quando eu ia fazer um filme, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, com quem eu estava fazendo, da forma como eu estava fazendo e a técnica que eu estava fazendo, eu estava aprendendo fazendo e aprendendo. Esse jogo eu tenho repetido dentro do possível, dentro também de pessoas que apostam em não ter a resposta no primeiro encontro do que vamos fazer um show? Vamos. O que a gente vai fazer? Deixa eu pensar. Eu preciso decantar tudo que a gente está informando. Eu preciso ficar num momento de silêncio. Eu preciso trazer outras partes que vão me confrontar para voltar e falar, vamos fazer toda inteligência artificial? Porque o prompt dessa inteligência artificial são as suas letras. Né? Hoje em dia, eu fico investindo também dentro de um núcleo e uma pesquisa de quem vai escrever o prompt das criações do que a gente está querendo desenvolver para o próximo século como um legado do que a gente está fazendo hoje. Quando você trabalha com a música, já tem o prompt pronto. Agora, os prompts poéticos não são compreendidos pelas máquinas de inteligência artificial. Temos que hackeá-la. Se eles não têm esse repertório de inteligência, de fabulação, eles só conseguem nos dar respostas concretas de coisas que eu quero uma mesa com a madeira clara, cheia de nódulos, que represente a floresta do meu ancestral. E aí ele se perde todo quando você fala ancestral. Mas você acha que mais para frente eles vão responder? É uma questão, né? Que hoje ninguém sabe. Mas qual é o teu feeling? Que eles vão criar mesmo, que essas inteligências, esses sistemas de informação vão criar? Beto, eu acredito que sim, num percentual muito restrito, porque a poesia não é dada como alimento para a gente. Né? A poesia, a fábula, ela não é feijão, ela não está na cesta básica, ela não é feijão com arroz. Deveria. Né? Se a gente tivesse num percentual de 24 horas ter uma carga poética e menos realística de tudo que está acontecendo, mas a gente quer sempre respostas imediatas. Eu quero uma imagem de um copo de vidro com a boca assim. Você pede as coisas que você já sabe que existem, agora pede o que não existe. Você vai ter que educar. Né? A gente tem filhos, você tem que educar. Né? Porque senão todo mundo vira Flamengo. Eu sou fluminense. Tem que resistir. Somos, né? Tem que resistir, entendeu? Uhum. Então, falando sobre tecnologia e arte... Achei que você ia falar de Fluminense. Nesse momento não, né? Mas, melhor não. Tem uma questão de tecnologia e arte. Que você, no seu vídeo, tá até no seu vídeo no YouTube, você fala alguma coisa que tecnologia não é arte, mas tecnologia pode... Mas arte sem tecnologia, talvez ela não exista, né? Tecnologia não é arte, mas a arte com tecnologia pode apontar para novos futuros. Aí eu quero te fazer uma provocação aqui, que eu pensei já várias vezes sobre isso, tecnologia, arte, tecnologia, já googlei isso, né? Uhum. Quase polêmico, né? É polêmico isso, porque teve um momento que eu vi, assim, eu acompanho, né, o mundo da tecnologia. Eu posso ser lacrado, eu sei disso, com pessoas que podem, enfim, mas... Deixa que eu falo, deixa lá me lacrarem, porque, cara, eu vi e acompanho a história dessa empresa, que é a SpaceX, que é uma empresa, né, que está explorando o espaço, que quer levar a gente para Marte, né? E eu acompanhei todo o desenvolvimento dos foguetes lá, que são foguetes reutilizáveis, que são importantíssimos para a gente chegar a Marte algum dia. E teve uma vez que voltaram 2, cara, ao mesmo tempo,
e pousaram, assim, foi uma coisa linda. Eu falei, aí eu escrevi isso assim, estamos mais perto, com a imagem, né? Depois de assistir, estamos mais perto de Marte. Por acaso vai rimar. Para mim, isso é arte. Parecia um padedê, parecia uma coreografia dos bichos. E várias vezes eu já li a coisa de que programar é arte. Você tem um código bem feito, que Sem dá, dúvida, né? sem dúvida. Beto, assim, se você se atentar a conquistas, assim, tudo a gente pode fabular. Eu acho que a gente tem que... Você já pensou no Leonardo da Vinci? Ele fazia tanto uma coisa quanto... Ele era um artista que fazia seus projetos de aviões e... Né, era um desespecialista, uma pessoa que sonhava numa dimensão inimaginável, né, e buscava coisas que não existiam e que hoje a gente consome... seja do avião, seja da bicicleta, seja de todas aquelas invencionices que ele era um poeta, né? A gente tem que... Eu acho que quando a gente vai dar um mergulho no mar e a gente fica fixado no movimento que a onda traz e lambe a areia e aí traz todas aquelas texturas... Quando eu entro nesse estágio de poética, eu consigo capturar uma coisa que hoje está no show do Natiruts e é projetado com 40 metros de largura por 20 metros de altura. É enxergar alguma coisa que está na tua frente o tempo todo. Então, quando você enxerga um balé em duas naves que estão descendo, assim, eu acho que é um estado de poética. A gente tem que se exercitar a fazer isso o tempo todo, porque senão a vida é chata, né? E aí eu volto um pouco ali, meu avô, meus filhos, aquelas coisas que eu preciso resgatar o tempo todo de uma vivência que tem a ver com a intuição, né? Quando você percebe uma coisa... que você tem uma sensibilidade ao que não está dado e que alguém está te falando. O meu filho com 6 anos de idade, hoje com 16, ele vira um dia para mim e fala assim: pai, eu sonhei que o goleiro do Fluminense estava me dando a camisa dele no jogo. Eu falei, tá bom. Tomei o café, respondi os e-mails, aí daqui a pouco aí ele me mostra o cartaz que eu fiz para ele. Eu falei, tá bom. Cara, tá... Né? Então ele estava me dando uma mensagem que vinha... O start inicial é de um sonho. Eu, com todo o meu pragmatismo, de todos os meus compromissos, das regras que eu tinha naquele dia serem cumpridas, os objetivos, tal, das reuniões, do que eu tinha que desenhar, do que eu tinha que editar, do que eu tinha que aprovar, do que eu tinha que... sei lá o quê. Eu não consegui escutar o sonho que não era dele, é nosso. Se o meu filho realizar um sonho e ele passar a acreditar em algo intangível, é nosso. E não é nosso, meu e dele, não. É nosso da humanidade. Né? Então, esse estado de poética... E aconteceu, ele foi no jogo, ele gritou o jogo inteiro, um Maracanã lotado, e no final o Cavalieri atravessou lá da outra parte e falou, você. E aí deu a camisa para ele. Que barato. E 10 anos depois, chegou numa festa, ele encontrou o Cavalieri e falou, pô, tu lembra? Ele falou, cara, eu lembro, eu queria conhecer você. Então, esse movimento cíclico, circular de você reinventar as memórias, os momentos poéticos, eu carrego para sempre. Então, é quando eu consigo enxergar um estado de poético, seja pela intuição, seja pela curiosidade, seja por uma informação... Eu fiquei durante quase 4 anos fazendo um museu imersivo no Ceará, da concepção, do desenho, da estrutura técnica, da formação das pessoas, depois da minha entrega da obra que eu estava desenvolvendo lá, e aí a formação dos técnicos e artistas do Ceará para se apropriarem. Tudo que eu aprendi em 4 anos eu vou ensinar em meses. Então, esse movimento todo, teve um dia
que foi uma semana de folga, indo muito e ficando muito em Fortaleza e no Ceará, e viajando muito, conhecendo a cultura popular mais profundamente, ou revisitando mestres populares. Teve um dia que eu estava sentado numa pousada e de repente passa um senhor e fala assim: quer ver? Escute. E aí era um corredor assim, aí tinha uma vista meio árida, do outro lado algumas árvores, um corredor entre quer ver? Escute. Aí ele voltava e sentava de novo, fechava o olho. Escute, escute. Era o vento do Aracati, que é um vento que acontece num determinado momento do ano e que como é que você vai enxergar o tempo? Como é que você vai materializar o tempo? Como é que o vento, né? E o tempo do vento. E ele trouxe essa frase assim que para mim é a metáfora do que eu faço o tempo todo. Para eu enxergar melhor, eu tenho que aprender a escutar numa amplitude que talvez a minha audição ainda não esteja desenvolvida, né? Escutar algo que não está sendo dito, escutar frases e gestos que eu atropelo no meu dia a dia. Então, hoje escutar o vento é um exercício que toda vez que eu estou desesperado, isso é relativamente recente, né, de 4 anos para cá, tem sido um exercício que eu olho esse senhor sentando e fechando o olho e ele escutando com todos os sentidos. Quando você vai no restaurante, você tem uma possibilidade de enxergar com todos os sentidos. O prato tem uma experiência visual quando é bem empratado, O som ambiente. vai ter um som ambiente, vai ter o seu corpo pelo paladar recebendo uma experiência também que você tem que estar aberto para essa escuta. E hoje me interessa essas experiências onde todos os sentidos são envolvidos ali e sobrepostos. E mesmo que você esteja assistindo um filme que aparentemente você está utilizando a visão e a audição, que você feche ali, entre numa cúpula e você sinta o que está acontecendo dentro daquela história para bater na sua pele, que cheiro tem aquele lugar aqui. E quando eu entro nesse lugar, eu paraliso e consigo decantar e eu volto ali para minha infância, para um outro lugar ali e vai para algum trabalho. Eu misturo vida e arte e minha produção o tempo todo. Muito do que está hoje na rua, assim, nos últimos 20 anos ali, quando eu tive mais coragem de entender isso, são coisas que eu estou vendo e vivendo e estão me doando. Está sempre andando, né? Está sempre andando, está sempre aprimorando, afinando, né? E aí a técnica me interessa menos. É claro que às vezes as pessoas querem uma técnica, uma estética que é a última lançada na última semana, que é a mais importante, e tudo que aconteceu para trás não vale nada. É claro que isso o tempo todo tem esse questionamento, e aí você veste esse casaco, eu sou um impostor. Eu não sei, eu não estou interessado em usar o que está todo mundo fazendo. Eu não vou pesquisar isso. Aí você começa a questionar se você está ficando obsoleto dentro das pesquisas que você vem desenvolvendo. Aí é uma questão de resistência e também de você continuar fabulando da forma que você acredita, né? Mas o processo é mais interessante do que a conclusão. E quando você conclui um trabalho enorme, gigantesco, que tem uma super visibilidade e às vezes um super reconhecimento, para mim, o próximo ele vai trazer todos os acúmulos de coisas inconclusas que nessa entrega foi fechada, mas eu vou aprimorar e vou desenvolver. O show da Marisa Monte me deu segurança em termos de linguagem e técnicas
do 2011, o primeiro show da primeira turnê que eu fiz dela, Verdade e Você Ilusão. usou o Wii, né? Não é isso? Usava Mapeamento. o Wii para mapear o corpo dela. Ainda não existia essa possibilidade. Foi um hacker espanhol, uma coisa assim? Foi um hacker de Barcelona, mas junto com um colombiano, junto com a Universidade do Porto e uma turma local de São Paulo. Legal. Você tem que ter tempo para criar essa mobilização com atenção, porque não é um pedido, vamos já hackear. É comprar ao mesmo tempo e falar com todo mundo. Abre. A gente abriu 15 Wiis em diferentes lugares do mundo. O meu, onde eu estava abrindo, se espatifou, eu não conseguia quebrar. O da Colômbia, ele conseguiu tirar a capa e a gente viu a estrutura ali de como aquilo estava soldado, e aí tinha uma outra camada de abertura. O do Porto, eles não abriram, mas conseguiram fazer um raio-x, eles botaram no lugar de ressonância. Juntou tudo isso, esse coletivo, são coletivos, né? Esse é o coletivo que a fábrica me ensinou, a pensar a vida de uma maneira, vamos juntar os saberes. Eu jamais colocaria um Wii dentro de uma ressonância magnética para tentar investigar como eu posso hackeá-lo. A galera do Porto fez. Uma universidade, onde a academia é valorizada, onde as pessoas estão realmente buscando inovação. Então, quando a gente distribuiu 15 Wiis e vamos quebrar, ali a gente estava dando possibilidade para pensamentos completamente divergentes do meu apontar um caminho que, na soma final, a gente ia conseguir achar uma solução. Foi desenvolvido um software em parceria com uma estrutura chinesa, MediaFlow, talvez o nome, eu não sei se ele ainda existe, que a gente conseguia juntar o código do Wii, o timecode, a luz, a música e as imagens. E tudo isso era reativo. A Marisa cantava, criava uma reação que o próprio software do Wii já tinha de capturar e geravam partículas, as partículas ficavam se movendo no corpo dela e quanto mais ela se mexia, as partículas... Mas tinha o sensor de movimento também ali, né? Não, era o Wii. Era o Wii. Não, sensor do Wii. Do Wii, que fazia o sensor de movimento. Isso. Lindo aquilo, lindo. Então, nesse momento que você busca numa ferramenta que já está consolidada e que já era incrível, né? Você jogar sem fio. Sensacional. Voltei a jogar com meu filho. Não, é maravilhoso. Cara, não sei porque isso não é mais fabricado. Sensacional. Sensacional. A tecnologia. E ela se transforma numa outra coisa, numa outra camada. Isso ganha um estado de poética. É como eu chamo... E eu não sei te explicar tecnologia, muito. Arte é tecnologia, tá aí, né? Essa fronteira aí que não é muito certa, né? Mas se você parar para pensar nos anos 90, nos anos 30 ou no século atrás, o pincel é uma tecnologia incrível. Se você não tivesse desenvolvido o específico pelo para você pintar de uma certa pincelada, ia estar todo mundo pintando da mesma forma, né? Então, quando você dá uma paleta... quando você dá possibilidade da fotografia criar novas químicas para você revelar de uma forma diferente. Teremin, tudo, na música, no sintetizador. A tecnologia está o tempo todo atravessada nas criações artísticas. E só que agora acho que tem uma radicalidade que é o digital, a linguagem digital, ela é maior do que a criação, ela é maior do que a importância da mensagem que você está criando. Esse é o grande questionamento, assim, porque parece que você fica meio embriagado com o que o software te dá, do que o plugin te dá, do que a inteligência artificial te dá. E isso me interessa muito pouco. Isso realmente, quando eu vejo um plugin que dá um resultado de uma coisa que eu estava buscando há anos e ele me dá em segundos... Eu não quero mais. Deixa as outras milhares, milhões de pessoas fazerem e se embriagarem nesse lugar. Esse lugar eu não quero. Pois é, e como equilibrar, que é muito sedutor, né, cara? Como é que você faz para equilibrar? Pra gente, finalizando aqui, que a gente já está com o tempo quase estourado. Beto, como equilibra né, o uso de tecnologia na sua arte, nas suas criações? Olha, para mim a tecnologia que nem
vaidade. Todo mundo tem, né? Só que você não pode se embriagar, né? Você tem que continuar levantando, entendendo os seus problemas, as suas habilidades. E eu gosto de fazer um mashup com as coisas novas, com as coisas que eu desconheço. Gosto também de incentivar as pessoas que têm interesses que eu realmente rejeito, que elas voem dentro de uma estrutura, de uma combinação, de uma busca, assim. Isso, qualquer coisa que você reconheça do que eu já fiz e faço e como faço, você tem que entender que foi feito num círculo muito grande. Se a gente pegar uma foto com Lonely Planet ali, que você vê aquela coisa oval ali, tem um círculo de dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão fazendo com que... Eu sou um provocador dentro dessa estrutura. Então isso, agora especificamente com a inteligência artificial, quando eu preciso recorrer, eu jamais peço, que é um facilitador incrível. Escreve um texto para mim nessas e nessas e nessas condições, sobre isso. Vem um texto que eu demoraria, na minha insegurança de escrever, talvez dias. Ou eu ficaria necessitando uma concentração muito grande para eu poder... Eu abriria muitos livros, eu pediria dentro do meu núcleo familiar que ninguém me interrompesse, eu desligaria o telefone, eu talvez me isolaria. Nós fomos chamados para fazer dois capítulos de um livro sobre a cultura no Rio. Uhum. E eu perguntava, eu estava desesperado, eu falei, e você me acalmou, falou, Beto, fez exatamente isso. Se afasta um pouco, relaxa, não sei se você me ajudou. Cara, que é desesperador, porra. Né? Para mim, ainda mais entrando num campo que eu não domino, da palavra e da... Enfim, hoje eu fico repetindo que eu sou uma palavra que não existe, eu sou um desespecialista. Então, eu me interesso em passar esse constrangimento linguístico para me autodefinir. Uhum. Quando eu vivo uma experiência que a inteligência artificial me daria em segundos, minutos, um resultado, não me interessa. Eu continuo lutando por... Eu preciso escrever um texto de uma lauda, de 2 laudas, de 10 páginas. Eu preciso refletir. Eu quero me isolar, eu quero ir para um lugar silencioso, eu quero escutar o som da natureza, eu quero olhar para dentro de mim, eu quero levar livros, eu quero ter medo, eu quero viver uma experiência. Isso não me interessa. Esse imediatismo de um resultado que é muito além de mim. Pelo menos por enquanto, né? Eu não gosto nunca de falar nunca, não vou fazer isso, mas hoje não me interessa. Mas me interessa hackear o AI. Isso me interessa profundamente. Me conta aqui o que você está fazendo, né? Essa coisa de fazendo, como é que está perguntando as coisas e... Então, eu tenho isso é uma coisa que eu escutei em Cuba nos anos 2000, ali, num momento que eu fui algumas vezes para lá, tinha um núcleo que eles chamavam de desobediência criativa, e depois eu fiquei no Festival Multiplicidade, que hoje faz 19 anos de vida, e na minha vida, assim, fundamental para eu poder arriscar e pesquisar, investigar coisas que eu jamais imaginei que elas poderiam atravessar os meus trabalhos. Você me deu uns eletrochoques, né, com Daito Manabe nesse caminho, né? Sim. Não, mas maravilhoso aquilo. Essa neurociência com artes visuais, musicais e performance, todas essas coisas são campos investigativos, isso me interessa, né? Hoje, a inteligência artificial e o ChatGPT, eu acho que tem algumas camadas. Uma de quem já entendeu os caminhos e consegue resultados muito diferentes, alguns, para mim, esteticamente muito padronizados com quem já atingiu esse lugar, e que eu acho bacana, mas não me interessa. Mas me interessa as pessoas que estão fazendo isso. Eu quero estar junto deles, eu quero que eles pesquisem, que eles avancem e busquem uma linguagem. Mas, particularmente, eu não quero entrar nessa operação. Existem outras pessoas que aí eu tenho interesse profundo, talvez pela minha dificuldade de sintetizar narrativas escritas,
que são os roteiristas, que eu acho que esse talvez seja a grande revolução hoje da inteligência artificial, é como você vai aprender a falar com uma máquina para ela te beneficiar nos propósitos que você está apontando. Então, fazer o prompt perfeito, né? É fazer um prompt que seja adequado ao que você quer, né? E eu tenho feito em todas as possibilidades de inteligência artificial que eu me deparo, seja Alexa em casa. Eu não quero que a Alexa toque música. Não quero que ela toque música, mas eu quero que ela entenda por que existiu no futebol uma pessoa como Diniz e que não tinha nenhuma lógica em ganhar um campeonato, em trazer um humanismo, em trazer um resgate, algumas coisas, tinha um temperamento completamente explosivo para ser letrada a conversar comigo sobre uma tática que é impensável nos dias de hoje, num momento que o futebol tem muita força. Isso me ajuda a ter uma conversa num trio. Eu, meu filho, que às vezes fica muito explosivo, quando ganha e quando perde. Eu que busco fazer a metáfora do que acontece como estratégia no futebol, o meu time não tem no hino uma frase que é vencer, vencer, vencer. E eu não me interessa isso, vencer, vencer, vencer. Eu não quero isso. Eu não desejo isso. Eu quero vencer, perder, perder, perder. Aprender. E depois dar looping, aprender, escutar. E aí entrar outras camadas. Esse lugar de criar um diálogo onde eu possa aprender, eu possa ensinar e ter o meu filho compartilhando uma coisa que eu não tenho mais e ele com 16 tem, eu educo a Alexia a ter uma conversa sobre o dinizismo. E eu não quero resposta, eu não quero escutar música, eu não quero que dê resultado, mas eu quero que você se letre. No chat GPT é a mesma coisa. Quando eu desenvolvo um trabalho, e agora eu estou fazendo um trabalho bem complexo na fábrica, eu estou voltando 30 anos depois, a fábrica me convidou para ser um dos pensadores, para pensar a fábrica do futuro. E a primeira coisa que eu pedi é o seguinte: qual foi o manifesto quando a fábrica foi criada? Quando a gente leu, era um manifesto desenhado à mão pelo Godfrey Reggio, aquele documentarista que fez Poianos Katz com o Philip Glass, passou 30 anos filmando um pôr do sol num deserto específico, fazia as cidades, os time-lapse, uma coisa que virou linguagem para sempre na cultura digital de hoje. Ele escreveu um manifesto à mão, fez um desenho, um anagrama, todas as coisas. Quando a gente vai ver, a gente está voltando. Qualquer coisa que a gente diga hoje assim, tem uma relação profunda com 30 anos atrás. O festival fala um pouco disso, dessa relação sobre a comunidade, sobre essa inter-relação também complementar dos saberes. Isso é a fábrica. A ideia da fábrica parte dali. Então esse festival, eu volto agora daqui no dia 5 de julho, daqui a alguns dias, uma semana, para a Itália de novo, para finalizar e celebrar esses 30 anos com quase 800 pessoas que passaram pela fábrica. Então, essa possibilidade de experimentar, de ver outros lugares ali, de outras questões, e de me embaralhar, eu acho que é um pouco o que eu... Você gosta? Eu gosto. Muito obrigado, Batman Zavarese. Vocês viram Batman Zavarese, artista visual, multimídia, um desespecialista na sua multimídia da nossa época, né? Isso mesmo. Obrigadão, Batman. Obrigado você. Irmão mesmo. E até a próxima, até semana que vem.